Quando Beatriz abriu a porta naquela tarde de setembro, seus joelhos quase falharam. Ali, parado sob a chuva fina que começava a cair, estava o homem que ela havia amado em segredo por 3 verões inteiros. O homem que partira sem avisar há 12 anos. O homem cujo nome ela sussurrava nas noites solitárias, quando achava que ninguém podia ouvi-la. Gabriel. Mas ele não estava sozinho. Nos braços, segurava uma menina de olhos imensos e cabelos escuros como a noite. A criança tremia de frio, enrolada em um xale surrado que já foi branco, e nos olhos de Gabriel, aqueles olhos cor de mel, que Beatriz nunca conseguira esquecer. Havia algo que ela jamais vira antes. Beatriz, a voz dele saiu rouca, quebrada. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que parti sem explicações. Mas ela, minha filha, não tem mais ninguém. O mundo pareceu girar devagar. Beatriz sentiu o ar faltar em seus pulmões. Gabriel tinha uma filha. Claro que tinha. 12 anos eram uma eternidade. Ele havia construído uma vida longe dali, longe dela. Gabriel deu um passo à frente, e a chuva escorreu pelo seu rosto como lágrimas silenciosas. A mãe dela morreu há 3 semanas. Eu tentei cuidar sozinho, mas perdi meu trabalho na ferrovia. Não temos onde ficar. E eu lembrei de você. Lembrei da bondade nos seus olhos. A menina levantou o olhar para Beatriz. Eram olhos assustados, famintos, mas havia algo mais. Uma chama de esperança tão frágil que poderia se apagar com um sopro. Beatriz não pensou. Não calculou, apenas abriu a porta completamente. Entrem, ela disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Entrem antes que peguem uma pneumonia. Naquela noite, enquanto a menina Clara, seu nome era Clara, dormia na cama de hóspedes envolta em cobertores limpos e quentes, Gabriel e Beatriz se sentaram à mesa da cozinha. Entre eles, uma xícara de chá fumegante e 12 anos de silêncio. Gabriel, me diga, por que você foi embora? Beatriz finalmente perguntou. Sua voz mal acima de um sussurro. Gabriel fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Porque eu não era ninguém, Beatriz. Um trabalhador braçal, sem futuro, sem nada para oferecer. E você era filha do professor. Inteligente, culta, destinada a coisas maiores. Ele abriu os olhos, e neles havia uma tristeza antiga. Eu parti porque te amava demais para te prender a uma vida de dificuldades. O coração de Beatriz se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Você nunca me perguntou o que eu queria. Eu sei. Gabriel passou a mão pelos cabelos molhados. Eu sei, e carrego esse arrependimento todos os dias. Ele contou então sobre Ana, a mulher que conhecera na cidade grande e mãe da pequena Clara. Um casamento apressado, mais por solidão do que por amor. Mas Ana ficou doente. Uma febre que os médicos não souberam curar. E quando se deu conta, ele estava sozinho com uma menina de 6 anos, e nenhuma direção. Eu não tinha para onde ir, ele confessou. Então pensei em você. Mesmo sabendo que não tinha direito, mesmo sabendo que você provavelmente já tinha sua própria vida, talvez um marido, filhos, não tenho nada disso. Beatriz interrompeu suavemente. Nunca casei. O olhar de Gabriel encontrou o dela, e naquele momento, algo antigo e familiar despertou entre eles. Não era mais o amor inocente de juventude, era algo mais profundo, moldado pela dor e pelo tempo. Fique, Beatriz disse, vocês dois. Fiquem até se reerguerem. Mas ambos sabiam que não era apenas sobre caridade, era sobre uma segunda chance que nenhum dos dois esperava receber. Os dias se transformaram em semanas. Gabriel encontrou trabalho na marcenaria local, consertando móveis e construindo portas. Clara, inicialmente tímida, começou a florescer. Ela seguia Beatriz pela casa, ajudando a cozinhar, a cuidar do jardim, fazendo 1000 perguntas com aquela curiosidade voraz das crianças que finalmente se sentem seguras. E Beatriz descobriu algo surpreendente. Ela amava aquilo. Amava acordar com o cheiro de café que Gabriel preparava antes de sair para o trabalho. Amava ouvir as risadas de Clara ecoando pelos cômodos. Amava os jantares à mesa, como se sempre tivessem sido uma família. Mas havia uma distância respeitosa entre ela e Gabriel. Ele dormia no pequeno quarto dos fundos. Mantinha-se cordial, grato mas cauteloso, como se tivesse medo de presumir qualquer coisa. Foi Clara quem mudou tudo. Uma noite, quando Beatriz foi cobri-la, a menina segurou sua mão com força. Você gostaria de ser minha mãe? Clara perguntou, e sua voz era pequena, assustada. Não que você substitua a que morreu,
Mas eu poderia ter duas mães no coração. Beatriz sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo seu rosto. Meu amor, ela sussurrou. Ela se ajoelhou ao lado da cama. Você pode ter quantas mães quiser no seu coração. E eu ficaria honrada de ser uma delas. Clara abraçou-a com força. E Beatriz soube que já não havia volta. Aquela criança era sua. Não por sangue, mas por escolha, por amor. Foi Gabriel quem ouviu, parado do lado de fora da porta. E quando Beatriz saiu do quarto, lá estava ele, com os olhos marejados. Eu não mereço você, ele disse, a voz embargada. Não merecia há 12 anos. E não mereço agora. Beatriz deu um passo em direção a ele. Gabriel, pare de achar que sabe o que mereço ou não. Sua voz era firme, mas gentil. Você partiu porque achou que não era suficiente. Ficou longe porque achou que estava me protegendo. Mas a verdade é que a única coisa que sempre quis era você. Ele a olhou como se visse o sol pela primeira vez depois de anos na escuridão. Mesmo agora, especialmente agora, Beatriz respondeu, porque agora somos pessoas reais, não sonhos de juventude. E pessoas reais constroem amor verdadeiro. Gabriel deu um passo à frente, depois outro. E quando finalmente a tocou, dedos trêmulos contra o rosto dela, foi como se o mundo inteiro se encaixasse no lugar. Eu nunca esqueci você, ele sussurrou. Nem por um dia. Você era a primeira coisa que eu pensava ao acordar e a última antes de dormir. E eu prometo, Beatriz, se você me dar essa chance, vou passar o resto da minha vida te mostrando que foi a escolha certa. Não é uma chance, Gabriel. Beatriz sorriu através das lágrimas. É uma certeza. Quando ele a beijou, foi como se 12 anos se desfizessem. Como se toda a dor, toda a espera, tivesse sido apenas um caminho tortuoso para aquele momento exato. O casamento aconteceu em outubro, numa cerimônia simples na pequena igreja do vilarejo. Clara foi a daminha, com um vestido que Beatriz havia costurado especialmente para ela. E quando o padre perguntou se Gabriel aceitava Beatriz como esposa, sua voz ecoou alta e clara. Aceito, hoje, amanhã e todos os dias que me forem dados. Mas a verdadeira transformação veio nos meses seguintes. Gabriel prosperou. Sua marcenaria cresceu. E logo ele estava ensinando o ofício a jovens aprendizes. Beatriz abriu uma pequena biblioteca em casa, onde as crianças do vilarejo vinham ouvir histórias nas tardes de sábado. E Clara doce, brilhante. Clara tornou-se a ponte que unia aquela família improvável. Houve desafios, claro. Noites em que Clara chorava pela mãe que perdera. Momentos em que Gabriel ainda duvidava de si mesmo. Dias em que Beatriz se perguntava se estava fazendo tudo certo. Mas sempre, eles voltavam um para o outro. Uma noite, 2 anos depois do casamento, os três estavam no jardim, sob um céu estrelado. Gabriel tinha o braço em volta de Beatriz, e ela descansava a cabeça em seu ombro. Sabe o que aprendi? Gabriel disse suavemente. Aprendi que às vezes a vida nos quebra justamente para nos reconstruir de um jeito melhor. Beatriz entrelaçou seus dedos nos dele, e que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, é aquele que aprende a dançar na chuva. Clara correu até eles, segurando o vidro iluminado por vagalumes. Olhem, peguei estrelas, ela exclamou, os olhos brilhando de alegria. Gabriel riu e puxou a filha para um abraço, incluindo Beatriz no círculo. Sim, meu amor, você pegou estrelas, e sabe de uma coisa? Vocês duas são as minhas. Ali, naquele jardim simples, sob um céu infinito, 3 corações batiam como um só. Não eram perfeitos. Tinham cicatrizes, histórias difíceis, caminhos tortuosos que os haviam trazido até ali. Mas era uma família. E às vezes, as melhores histórias não são sobre amores que nunca enfrentaram desafios. São sobre aqueles que se perderam, se encontraram e escolheram ficar. Gabriel nunca esqueceu Beatriz. Nem nos 12 anos em que estiveram separados. Nem nos 50 anos que viriam depois, quando envelheceriam juntos, cercados do amor, risos e memórias, porque alguns amores não morrem. Eles apenas esperam um momento certo para florescer. E quando florescem, iluminam tudo ao redor.